pontos do anel central de Londrina e nos bairros periféricos também. Aquela época, quando Londrina foi se esparramando, foi se expandindo, foi crescendo, não se tinha uma noção de que árvores assim não poderiam ser plantadas. Mas agora a gente tem e não arranca, não muda essas árvores. A gente tinha que arrancar as árvores que estão condenadas e tinha que plantar árvores novas, né, amigo? Ah, Camargo, mas aí vai demorar para arborizar a cidade, mas a hora que arborizar, vai arborizar com árvores perfeitas, com árvores boas, não é? Não é com essas daqui, ó, que caem em cima de carros. E quem é que vai pagar o prejuízo desse cidadão? Você pode escrever que vão falar assim, ah, deu 70 quilômetros. Você sabe por quê? Porque ventos acima de 50 km por hora eximem o poder público de ter que pagar prejuízos que, porventura, os ventos causem. Você não sabia disso? É, filho. Opa, o município não vai pagar esse... Se o vento foi mais de 60 km por hora, esquece, o município não... Você pode entrar com a ação que você quiser. Você pode pedir para o Papa que o município não paga o carro do peão. Não paga. E se pagar, se de repente o vento não foi de 60 km por hora, se pagar vai ser, sabe Deus, daqui a quanto tempo. A Avenida Higienópolis ficou cheia de lama, ficou cheia de barro. Nós tivemos postos de saúde que ficaram chovendo mais dentro do que fora. Escolas, várias delas foram cerca de 20, segundo a Secretaria de Educação do município. 20 escolas nossas aqui em Londrina que ficaram municipais. Olha a situação da Higienópolis. 20 escolas que ficaram, infelizmente, também com goteiras dentro dessa sala. Umas com maior proporção, outras com menor proporção. Dizem os responsáveis que eles estão fazendo a limpeza e manutenção, principalmente das calhas. Só que qualquer chuvinha que dá, vamos conversar sério, né? O bicho pega. O espaço que vem sendo usado para os atendimentos do posto de saúde do Novo Bandeirantes, em Cambé, amanheceu com diversas goteiras. Por todos os cômodos da unidade, as bicas d'água não paravam. A Avenida Higienópolis, em Londrina, virou um verdadeiro rio depois da pancada de chuva no início da manhã. Na Zona Norte também houve pontos de alagamento. Na Avenida Henrique Mansano, várias poças se formaram, trazendo risco aos motoristas. Na Avenida Arthur Thomas, bem ao lado do Colégio Estadual Castaldi, uma árvore caiu sobre um Celta que estava estacionado. Os galhos amassaram o teto e danificaram o capô do veículo. A calçada ficou bloqueada e parte da via também foi interditada. Aqui na Zona Oeste, a chuva não veio acompanhada de vendaval, pelo contrário. Por aqui, os ventos foram registrados em cerca de 24 km por hora, o que é considerado baixo. Só que mesmo assim, essa árvore não conseguiu se sustentar. Isso porque as raízes estão todas podres, inclusive quebrando com muita facilidade. Por isso, ela acabou caindo e atingindo um carro que estava estacionado logo à frente. Duas equipes da prefeitura estiveram no local e fizeram um corte dos galhos que estavam sobre o carro. O muro do Colégio Castaldi foi atingido, mas sem danos à estrutura. Ainda na Avenida Arthur Thomas, flagramos o seu Fabiano tentando limpar o bueiro, que estava entupido e por isso acabava acumulando água na esquina. O mato fica alto, né? Mato e para plástico, garrafa de plástico no meio do bueiro, das meio-fio, né? Das limpezas. A calçada fica tudo suja, é plástico, é garrafa de Coca-Cola, garrafa descartável. Aí tem que limpar para não alagar. Eu pego particular e limpo, todo mês eu limpo. Poder dar uma melhorada. Melhorada um pouquinho, o capim cresce muito, com a chuva e sol. Na rotatória das avenidas Castelo Branco com Aniceto Espiga, a lama escorreu de um terreno baldio e se acumulou no cruzamento. Além do barro, muitas pedras soltas ficaram espalhadas, oferecendo risco principalmente aos motociclistas, que para evitar quedas precisaram reduzir ainda mais a velocidade. Os semáforos do cruzamento da Avenida Leste-Oeste com Jorge Casoni amanheceram desligados por conta da chuva. Sem a sinalização, os motoristas precisaram redobrar a atenção e dividir espaço. Na Avenida Amapá, com Duque de Caxias, o semáforo ficou piscando duas cores ao mesmo tempo, atrapalhando o trânsito. De acordo com o relatório do CIMEPAR, não foram registradas rajadas de vento fortes em Londrina. Durante a manhã, foram registrados 13 milímetros de chuva na cidade. 13 milímetros só
de chuva na cidade, né, amigo? Foi uma chuva intensa? Foi. Foi uma manga d'água que caiu num determinado ponto da cidade. Não sei se, de repente, aí na sua região choveu, e choveu forte, como choveu aqui para os lados da Avenida Higienópolis, para os lados da Gleba Palhano, para os lados aqui de onde está a nossa RIC Record, né, amigo? Mas a chuva realmente veio com uma intensidade grande de água, mas vento, filho. Não era vento, se fossem árvores boas, não eram para ter caído, né? Esse rapaz que caiu a árvore em cima do carro ali, acho que tem uma possibilidade jurídica de tentar fazer alguma coisa. Agora, o que o seu Fabiano falou a respeito dos bueiros entupidos é uma realidade, né? E aí nós temos que fazer a nossa meia-culpa, né? Nós somos responsáveis por isso. Por quê? Porque nós, porcalhões de plantão, infelizmente jogamos latinha de cerveja, jogamos a garrafa de cerveja. Você passa nos canteiros, os caras fazem o quê? Eles ainda têm cuidado para não quebrar a garrafinha, aquela long neck. Eles jogam no canteiro, onde tem a grama, para não quebrar a garrafinha, não ficar aquela caqueiraiada de vidro, não cortar o pneuzinho do carro do bonitão, né? Mas joga a porcaria lá, né, amigo? E isso tudo vai parar onde? Vai parar inicialmente na galeria. Se não entupir a galeria, vai descer para o riozinho, mais próximo, né? Vai descer para o Lago Gapó, vai descer para o Lago do Cabrinha, vai descer para o Lago Norte, vai descer, enfim, para os nossos rios. E a gente não se dá conta disso, que esse assoreamento, que essas coisas todas são assim. Fora disso, também tem alguns locais que a gente também tem que chamar a atenção, de empresas, de construtoras, de proprietários de terrenos, que os senhores têm que cuidar com isso. Olha o transtorno que se causa com esse monte de pedras soltas, com esse monte de terra, de lama que os senhores deixam escapar dos terrenos dos senhores. Tem que fazer um serviço de contenção. Outra coisa também, principalmente as construtoras. Quando os senhores estão fazendo construções, perfeito, a gente precisa construir, precisa levantar os prédios, a gente está vendo essa evolução de Londrina, né? Mas a gente não pode fazer a coisa desenfreada. Vocês não podem sair com os caminhões com pneus sujos de dentro das suas obras para poderem porcalhar a cidade inteira. Amigo, outro dia eu vim aqui na Higienópolis, passei a Higienópolis, já começou um rastro de um pneu de caminhão que tinha saído de um terreno. Estão fazendo ali alguma obra naquele terreno, né? Tem até um tapume lá. E o pneu do caminhão saía de lá assim, ó, aí vinha com os dois pneus, acho que o de cá, o do lado esquerdo, estava mais limpo um pouco do que o do lado direito, porque daí ficou uma roda só do caminhão descendo, subindo até aqui no Hospital do Coraçãozinho. Só ali que a roda parece que limpou, né? Aí depois o que fazem? Pegam a mangueira. Quando pegam a mangueira d'água, pegam um caminhão-pipa, vão lá e lavam. Mas para onde que vai essa terra? Essa terra vai para o Gapó, irmão. Essa terra vai para o corguinho próximo. Então a gente precisa ter um cuidado a mais com o nosso meio ambiente, né, amigo? O que a gente observa em épocas de chuva é que, infelizmente, esse cuidado não está sendo visto pelo londrinense, viu? Não está. E não adianta culpar só o governo, não. Não adianta falar que é só a prefeitura que não faz, não sei o quê. Também deixa de fazer o que deveria, né? Mas não é só ela, nós também temos que fazer a nossa meia-culpa. Ó, o Leonardo Pelisson está lá no Terminal Urbano de Transportes Coletivos. E eu tenho o Moisés Salema, que está também dentro de uma unidade básica de saúde. O local onde eles estão são locais que hoje tivemos uma inauguração no terminal. Você vê que maravilha, as duas escadas rolantes funcionando e o elevador também está funcionando lá no Terminal Urbano, viu? Mas primeiro eu vou chamar o Moisés Salema ao vivo conosco aqui para nos mostrar o que acontece na vizinha cidade de Cambé. Ô Moisés, agora há pouco você fez uma participação aqui falando, mostrando umas imagens certamente feitas pelo telespectador, que estava tudo alagado o posto de saúde? Bom dia. Isso mesmo, Camargo. Estava chovendo mais dentro da unidade de saúde do que fora. Nós estamos aqui no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, na unidade básica de saúde aqui do bairro, que inclusive está que está funcionando em um prédio improvisado. Esse prédio aqui não é o prédio da unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde está passando por reforma, né? O prédio da unidade está passando por uma reforma, porém a prefeitura acabou tendo um problema aí com a empresa e a obra está parada. Então, nesse período de reforma, nesse período em que essa obra de reforma está parada,
os atendimentos estão sendo feitos onde funcionava a Clínica do Novo Bandeirantes, que também é um espaço do município. E nós recebemos esse vídeo, Camargo, impressionante, de uma pessoa mostrando o interior da unidade, mostrando a quantidade de água que estava escorrendo ali pela laje, escorrendo pelas paredes. A unidade foi tomada por toda essa enxurrada, foi tomada por essas goteiras. Agora já está tudo resolvido, o pessoal já fez a limpeza, a gente não consegue nem perceber que em algum momento esteve vazando, esteve goteirando por aqui. Mas o que foi... Para o imóvel, eu acredito que um prejuízo considerável. Para a prefeitura, com os móveis que estão colocados lá dentro, eu não sei qual é o prejuízo que nós vamos ter, né, amigo? Mas, infelizmente, quando chove desse jeito aí, arrebenta mesmo, né? E o Moisés, estamos no contato ao vivo com o Moisés Salema novamente? Bacana, então vamos trazer o Moisés para que ele nos dê mais detalhes, mais informações. Ô Moisés, agora já está resolvido o problema, agora já está tranquilinho. Mas quem chegou cedo aí tomou um susto, né, patrão? Pois é, Camargo, agora está tudo normal, a energia inclusive foi restabelecida. Hoje pela manhã, por conta da chuva, houve um problema elétrico aqui também, o posto ficou sem energia elétrica, agora esse problema já foi resolvido, os atendimentos também já voltaram com normalidade, todo mundo sendo atendido aqui de forma normal, viu, Camargo? Nós recebemos inclusive uma nota da Prefeitura de Cambé dizendo que por conta, né, dessas chuvas fortes que foram registradas no início da manhã, essa unidade ela acabou enfrentando, né, esse problema elétrico que ocasionou na queda de energia e também sofreu com a entrada de água. A gente consegue perceber, inclusive, nessas imagens a quantidade de água que acabou entrando, principalmente ali na área da cozinha e em alguns consultórios, Camargo. Mas agora esse problema já terminou. A gente consegue observar, inclusive, uma colaboradora da limpeza fazendo aqui, passando um pano, né? Como está um dia muito úmido, o piso acaba ficando muito molhado e aí junta com essa situação da chuva e o piso já naturalmente ficar molhado e também com essas goteiras, aí o risco das pessoas acabarem caindo aqui é muito grande. Muitos idosos procuram atendimento aqui, então é preciso ter esse cuidado. A nota da Prefeitura diz também, Camargo, essa questão da reforma, né, que o prédio principal aqui da Unidade Básica de Saúde do Novo Bandeirantes está passando por uma ampliação. É uma obra que iria dobrar o tamanho desse prédio para melhorar o atendimento. Só que houve um problema entre a Prefeitura e a empresa responsável por essa obra e a obra está parada. Os atendimentos estão sendo feitos aqui, então, na Clínica do Novo Bandeirantes, há pelo menos 3 anos, de acordo com informações de pessoas que estavam por aqui. Então, agora o atendimento segue. A princípio, aquele transtorno todo, né, de atrasos nas consultas, porque os próprios consultórios estavam sendo invadidos e tomados aqui pela água e agora tudo sendo normalizado. O pessoal segue fazendo a limpeza por aqui, mas, Camargo, o que foi relatado para nós por um servidor que ele não quis se identificar justamente por receio de qualquer tipo de problema, é que toda vez que chove dentro da unidade de saúde. Então não é um problema de agora, não é um problema novo, não é um problema causado pela chuva desta manhã. É um problema que vem se estendendo aí há muito tempo. É só chover que esse problema volta. Então nós vamos precisar fazer alguma melhoria, alguma adequação, sei lá, a prefeitura precisa pedir ao proprietário do imóvel, visto que o imóvel é alugado, que ele faça alguma adequação ali para poder resolver esse problema, não é? Conrado Scheller, ô prefeito, coisa não tá boa nesse posto de saúde do Novo Bandeirantes não, viu? Eu sei que vocês estão reformando, eu sei que o imóvel não é da prefeitura, eu sei tudo isso, mas eu sei também que os médicos estão indo lá trabalhar, os servidores estão indo lá trabalhar e não estão conseguindo atender as pessoas que estão ali. E não é por falta de competência, por falta de cuidado deles, não, é por falta de condição mesmo. Se choveu, é melhor você ficar do lado de fora, que você molha menos, que você ficar do lado de dentro do posto de saúde do Novo Bandeirantes. Alguma coisa a mais precisa ser feita ali para dar uma ajeitada nessa situação e resolver a situação, né? Bora então, vamos sair lá do posto de saúde e vamos para o terminal urbano de transportes coletivos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Escadinha subindo e descendo em todas as direções, né, amigo? E o elevador também está funcionando lá no terminal, viu, filho? Coisa rara da gente observar. Escada e elevador funcionando ao mesmo tempo no terminal urbano de transporte. Olha lá, ó, tá subindo, filho. Tá subindo, danadão. Ué. Ô, Leonardo Perisson, hoje teve festa aí, não teve?
O que, Lu? Marco, nós estivemos aqui pela manhã, Eliandro Piva e eu, e acompanhamos o evento que foi conduzido aí pelo prefeito Thiago Amaral, também pelo Fabrício Bianchi, que é da CMTU, e as diretorias das concessionárias Grande Londrina e Londrisul. O evento, Camargo, foi nas portarias, principalmente ali na da professor João Cândido, e tratou sobre algumas melhorias que aconteceram por aqui, inclusive nestas portarias, que agora o usuário do transporte coletivo vai conseguir então utilizar um totem de autoatendimento para recarga paga ali, um débito, crédito ou até mesmo o QR Code. Além de novas cabines, também novas roletas e uma pintura, uma reforma que foi feita tanto na João Cândido quanto na Avenida São Paulo. E também, Camargo, neste corredor superior, muito próximo da escada onde estamos, duas novas salas ali de atendimento do MOVE, que é aquele plano de mobilidade urbana, que é também encabeçado pelas concessionárias e mantido como uma forma de trabalhar a sustentabilidade. Enfim, existe todo um trabalho em relação a este MOVE que plota os ônibus em Londrina. Detalhe, Camargo, estas ações foram divulgadas pela Prefeitura e consistem na modernização do terminal. É o que indica a fala do prefeito Thiago Amaral e também do diretor da Grande Londrina, principalmente sobre esse personagem que é o totem, Camargo, o totem de autoatendimento. A pessoa vai chegar lá e vai recarregar o cartãozinho de transporte no débito, no crédito ou ainda no QR Code. Mas você falava das escadas rolantes, Camargo, este é um fato inusitado. Inclusive, ó, o pessoal está utilizando essas duas duplas de escada, tanto a que vem lá do térreo, quanto essa que leva para o segundo pavimento. Inclusive, Camargo, já que se trata de um fato histórico, eu vou embarcar numa viagem rápida aqui, porque precisa noticiar e mostrar que hoje ela realmente está funcionando. E o pessoal utiliza, principalmente idosos também, e as crianças, que tem bastante usando, mesmo que acompanhadas dos pais, Camargo, porque facilita o acesso ao andar superior e também inferior. O senhor usa bastante a escada rolante aqui ou não? Uso. Quando ela tá funcionando é bom, né? É, agora quebra toda hora aquela ali, ó. Quebra toda hora. Tem uma que fica parada aí, né? Hoje tá bom. Aí, Camargo, o pessoal tá contando para nós aqui que realmente, quando tá funcionando, o troço é bacana. E aí, ó, os dois pares hoje, ok, 100%, mas o prefeito Thiago Amaral ainda falou, Camargo, que vai acontecer uma nova licitação que vai trabalhar o sistema dessas escadas, para que elas não fiquem parando de funcionar. A gente vê em outros locais que existe justamente aquele esquema de economia de energia, economia de maquinário, que elas reduzem a velocidade, aumentam quando aproximam, mas a gente sabe, aqui o fluxo é intenso, as pessoas usam bastante e é preciso um sistema que resista tanto à utilização quanto à água, né, Camargo? Que é um outro ponto também sobre o terminal central, viu? Choveu aí dentro hoje do terminal, depois da inauguração, ou não choveu? Pois é, Camargo, o prefeito Thiago falou que entre as melhorias, as goteiras tinham sido resolvidas, mas nós, enquanto curiosos que somos, viemos procurar e encontramos, Camargo, olha só, essa é uma delas. Perceba que nesse acabamento em isopor que existe no teto, esses quadrados, existem várias marcas também de infiltração, mas essa, onde não tem a cobertura, ela despeja a goteira aí, Camargo, ó, dentro do latão de lixo. E não é pouca água não, que essa água é de agora de manhã. Então perceba, de pingo em pingo, a goteira enche o balde, Camargo. Olha lá, e perceba, já existe inclusive ali um lodo, ou seja, não é recente, tem tempo que ela tá aí, Camargo. Tem tempo que tá aí, né, amigo? E essa goteira, será que é goteira de chuva? Será que é goteira de algum cano? Será que é goteira de alguma estrutura no terminal urbano? Terminal urbano coletivo que foi construído no centro da cidade como uma maneira de substituir o terminal que então, naquela época, era ali no Bosque. Você lembra disso? Lembra? O Bosque foi utilizado durante muitos e muitos anos. Eu sei que tem um monte desses repórteres que estão tudo novo aí na cidade. Vem de São Paulo, vem de Curitiba, vem de Ponta Grossa para cá. Esse povo não conhece nada disso, né, amigo? Não conhece nada dessa história, né? Mas o terminal urbano de transportes coletivos, durante muito tempo, foi colocado ali ao lado da catedral, aquelas ruazinhas que tem ali entre a catedral e a Praça da Bandeira. E depois ele foi utilizado, foi levado para o terminal. O terminal foi levado para dentro do Bosque, onde tem aquela passagem de pedestres ali no meio das duas,
das duas partes do bosque, que o bosque está dividido em dois hoje, né? Ali nós tínhamos até aquelas coberturas que foram colocadas lá para que os passageiros não se molhassem, né? Depois disso, construíram o terminal que era ali bem pertinho da antiga estação ferroviária, e o terreno que foi utilizado ali, por ele ter duas estruturas, foi feita a parte superior, que é onde circulam os ônibus que andam pela maior parte de Londrina, e na parte de baixo do terminal urbano, na parte inferior, foi colocada a região norte da cidade. A grande maior parte da região norte da cidade está aqui, ó, nesses ônibus que ficam na parte inferior do terminal urbano de transportes coletivos. Só que carece de manutenção e manutenção sempre, né, cara? É igual a casa da gente. Se a gente não cuidar, chove e chove dentro, viu? Agora você quer ver? Dá pra mim aqui a imagem lá do Rodrigo Marques, vai. Ó, eu pedi pro Rodrigo Marques agora, dá uma chegadinha lá na 10 de dezembro, por quê? Porque lá 10 de dezembro, ontem nós mostramos para você, inclusive colocamos o professor Carlos Costa Branco, professor da UEL, um dos engenheiros mais renomados que nós temos aqui em Londrina, um dos caras que vai ter possibilidade, se ele não resolver, ninguém mais vai resolver aquela história daquela adutora ali do Lago Gapó, aquele cano que passa por baixo da Higienópolis, que está afetado ali, que tiveram que fazer aquela contenção, que fizeram aquela gambiarra, e a gambiarra está lá até hoje, né? Não foram arrumar ainda. A hora que estragar aquilo lá de novo, eu quero ver. Se não levar a metade da Higienópolis embora, eu não sei não. Não fizer uma erosão ali, eu não sei não. Isso aqui, amigo, é a Avenida 10 de Dezembro. Se você me der uma abertura maior, a gente vai poder observar, né, Rodrigo? Ó como é que é a 10 de dezembro aqui, amigo. 10 de dezembro está desse jeito aqui, ó. Nós estamos, infelizmente, com a terra vazando ainda neste mesmo local. Local que nós já mostramos para você na semana passada. Você vê que não foi tanta lama hoje lá para dentro da pista, né? Não foi tanta, mas tem uma laminha ali só esperando mais um pouquinho d'água para acabar caindo para lá, né? E ali em cima, o secretário de obras do município foi lá, inclusive nós estávamos fazendo imagens aqui, ele foi observar tanto essa parte aqui quanto essa. Você vê? Esse murundu de terra aqui, ó, isso aqui, tudo que está escavado aqui, foi a prefeitura que tirou, viu, amigo? A prefeitura tirou para isso aqui evitar de cair lá dentro. Eu não sei, eu tenho a impressão que aqui nessa área, eles vão ter que fazer uma outra contenção, uma outra carga ali para poder jogar a água aqui dentro, para poder fazer com que essa água escoe. E essa água aqui, ela desce para aquele córregozinho que passa ali na vila, Córrego das Pombas. Não sei se você tem conhecimento disso, né? Córrego das Pombas. É aquele que é abaixo do 2º distrito, do antigo 2º distrito, que hoje é o Creslão, passa ali, naquela região. Corta a Vila Santa Terezinha, vai embora lá, né? Vai embora lá pelo Jardim Ideal e deságua posteriormente lá embaixo no Tibagi, né? Pega no Coati e depois vai pro Tibagi, né, amigo? E, infelizmente, ó a estrutura do jeito que tá. Tá feia a coisa por ali, viu, cara? Graças a Deus o volume de terra dessa vez, eu não sei também o volume de água que caiu aqui, não sei que na Higienópolis caiu bastante. Aqui eu não sei que tanto de água que caiu, mas não levou muita lama para o asfalto. Deu uma amenizada na situação. Agora o que a gente observa é que esse serviço ainda vai precisar de uma melhoria, de um trabalho melhor para que os funcionários da prefeitura possam resolver essa situação. Tenho eu a impressão que vai ter que ser feito um muro de contenção ali, né, amigo? Se fizer um muro de contenção ali, já resolve o problema de vez. Rodrigo, quero que você saia daí, pega a Avenida 10 de Dezembro e vai até lá embaixo com a Avenida Brasília, para a gente poder mostrar aquele ponto lá também, que ontem nós estivemos lá com a Dani foi lá, Dani Casavara, foi lá para poder verificar o estrago que está sendo feito também na 10 de dezembro, com perigo inclusive de ruir, né? O Carlos Costa Branco ontem falou que se deixar muito tempo aquele troço lá, pode arrebentar aquilo tudo e descer aquela lama inteira para a própria Avenida 10 de dezembro. Na entradinha ali da Carlos João Strais. Vamos sair daqui e vamos para lá. Bom, aqui pelo menos o asfalto, olha lá, não tem tanta lama assim no asfalto. Tem um pouquinho ali na beira do meio-fio. Ô, secretário de obras, deu uma melhorada ali, viu, secretário? Não tá certo, mas não resolveu ainda, né? Eu sei que também vocês têm que ter um tempo para poder fazer um projeto disso aqui, sei lá se tem verba para poder construir isso aqui, essa choradeira que tá de falta de dinheiro nessa prefeitura, vocês têm verba para poder construir esse troço aqui, né? Mas precisa fazer alguma coisa, precisa melhorar aquilo ali, porque senão daqui a pouco a gente tá mais complicado ainda. Ó, presta atenção, daqui a pouquinho,